Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é 19 de março de 2019. O nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante. Diz assim, meus amados: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Este é o famoso capítulo da ressurreição, né? No início do capítulo nós vemos que Paulo fala da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 4. A ressurreição de Jesus está ligada com a ressurreição dos nossos irmãos que morreram. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou no terceiro dia. A igreja que morreu, os irmãos que morreram em Cristo, irão ressuscitar agora no terceiro milênio. Então, a partir do versículo 51, aí Paulo vai falar do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos irmãos que morreram e do arrebatamento da igreja. Ou seja, a ressurreição dos irmãos que morreram, ela está ligada com a ressurreição de Jesus. Jesus, ele tipifica, a ressurreição de Jesus, ela tipifica a ressurreição de todos os irmãos que morreram. Jesus ressuscitou no terceiro dia, a igreja que morreu vai ressuscitar agora no terceiro milênio. Eis aqui vos digo um mistério. Então o arrebatamento, ele é um mistério. Ele é um mistério. Não adianta ninguém querer aí colocar data para o arrebatamento, não adianta ninguém aí marcar datas, que não vai dar certo. Porque isso aí é um mistério de Deus. Esse mistério do arrebatamento, ele só pertence a Deus. Essa data, ela está registrada no céu pelo próprio Deus. E qualquer um que marcar a data pro arrebatamento, dizer que Deus revelou para ele a data, está mentindo. Porque se Deus ele não revelou a data do arrebatamento para a igreja primitiva, ele não revelou a data para Paulo, que eram pessoas que tinham plena comunhão com o Senhor, pessoas que andavam, que a sombra curava. Imagina os irmãos se Deus vai revelar isso para nós meros pecadores. Então qualquer pessoa que disser que Deus revelou para ele a data do arrebatamento é um mentiroso, ele está mentindo, porque nós não sabemos. Só Deus sabe a data do arrebatamento. Então é um mistério. O arrebatamento da igreja é um mistério que nós não sabemos. Mistério é mistério. Então, meus irmãos, tem coisa que nós temos que observar na palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa com o nosso querido pastor Samuel Batista de Belo Horizonte. Eu tenho aprendido muito com aquele homem de Deus. Ele é um homem de Deus, pastor Samuel. E ele falou uma coisa na sua mensagem que eu aprendi com ele. Pontos que a Bíblia se cala, nós devemos também se calar. Então, a Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Ela cala, a Bíblia, ela cala sobre isso, sobre a data do arrebatamento. Então, se a Bíblia calou nesse ponto, ela não revela a data, quem sou eu para colocar data, para marcar data? Nós não podemos colocar data para o arrebatamento da igreja, porque nós vamos ser frustrados. Todos aqueles que colocaram datas foram frustrados. Então aqui é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Isso é mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Então Paulo está falando aqui da morte física. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então Paulo, ele se incluía no arrebatamento já nos seus dias. Essa carta, 1 Coríntios, ela foi escrita
exatamente no ano 56 depois de Cristo. Então Paulo diz assim: todos seremos transformados. Paulo, ele se incluía, mas ele dormiu, né? Paulo, ele vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Mas ele já esperava o arrebatamento iminente já nos seus dias, porque ele fala: todos seremos. Então o arrebatamento, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Já desde os dias de Paulo já poderia ter acontecido. Num momento, aí ele está falando num momento, num abrir e fechar de olhos. Fração de segundos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis. Os mortos em Cristo restarão incorruptíveis. 1 Tessalonicenses 4,16 em diante também vai falar a mesma coisa. E nós seremos transformados. E nós seremos, tá vendo? E nós seremos. Paulo se incluía também já no ano 56, quando ele escreveu essa carta, ele já se incluía no arrebatamento iminente. Então poderia acontecer já nos seus dias. Então o arrebatamento da igreja é iminente e ele é pré-tribulacionista. Não tem nenhum sentido o arrebatamento acontecer no final da grande tribulação. Isso é muita incoerência. Não dá certo isso. Então, meus irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho aqui também sobre a última trombeta, ante a última trombeta. Porque tem muita gente que faz essa confusão. Eles colocam essa última trombeta como sendo a sétima trombeta do Apocalipse. Então, a última trombeta que Paulo cita aqui, ela não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse, com a sétima trombeta do Apocalipse. Para começo de conversa, a sétima trombeta do Apocalipse ela é trombeta de juízo. E ela é tocada na metade da tribulação. Outra coisa, quando Paulo fala a última trombeta, Paulo ele era judeu. E Paulo, ele conhecia os costumes do seu povo. Então o Paulo está falando de uma trombeta de ajuntamento. Chifres de carneiro. Paulo está falando aqui de chofares. Onde tocava chofares para o ajuntamento do povo judeu, do povo terreno de Deus. Então quando se tocava o chofar terreno, ajuntava-se os israelitas. Ou seja, a trombeta de Deus, a trombeta do céu, ela vai ajuntar o povo espiritual, a igreja. Ela vai ajuntar o povo no arrebatamento. Então Paulo faz essa comparação. Quando se tocava a trombeta, a última trombeta, lá dos chofares lá de Israel, para juntar o povo terreno. Então Paulo faz essa comparação. Paulo não está falando da trombeta do Apocalipse, até porque o livro do Apocalipse ele foi escrito no ano 96 DC, no Império de Domiciano. Então Paulo não tinha nenhuma noção sobre o livro do Apocalipse. Essa carta, 1 Coríntios, capítulo 1 aqui, 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, que nós estamos lendo aqui, ela foi escrita no ano 56. Olha a diferença, meus irmãos. O Apocalipse foi escrito 40 anos depois. O Apocalipse foi escrito no ano 96. E 1 Coríntios escrito no ano 56. Então, 40 anos depois que Paulo escreveu 1 Coríntios, é que foi escrito o livro do Apocalipse. Outra coisa, Paulo morreu no ano 67, no Império de Nero. E o livro do Apocalipse foi escrito em 96. 67 para 96 tem uma diferença grande aí de anos também. Então Paulo ele não tinha noção, Paulo não tinha nenhum conhecimento do livro do Apocalipse. Então quando Paulo fala a última trombeta, ele não está falando da trombeta do Apocalipse. As pessoas precisam de ter mais humildade. As pessoas precisam de ter humildade, buscar a presença do Espírito Santo e parar de ficar ensinando esta confusão escatológica. Isso é confusão escatológica. Então a trombeta do Apocalipse, ela não tem nada a ver com a trombeta que Paulo cita aí. Porque a trombeta do Apocalipse é a trombeta de juízo, é a sétima trombeta. E a trombeta que Paulo cita aí é a trombeta de
ajuntamento do povo. É totalmente diferente, meus irmãos. Paulo era judeu, como eu disse, e ele comparou o ajuntamento do povo terreno, quando se tocava os chofares terreno, com o ajuntamento do povo espiritual, ou seja, da igreja, no arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima terça-feira na presença do Senhor. Amém.